Olá, sejam bem-vindos ao programa Apostila. Eu sou a professora Vólia Bonfim, juíza do trabalho do Rio de Janeiro, professora do Meta Cursos Jurídicos Preparatório para Magistratura e Procuradoria do Trabalho. O tema da aula de hoje será trabalhador rural. Nós estamos aqui no estúdio com os alunos da Unijur e da Católica. Eu quero que vocês agora se apresentem, digam seus nomes e o que pretendem com a carreira jurídica. Vamos começar por você. Olá, meu nome é Wagner Portugal, eu estudo na Católica e eu pretendo ser advogado. Que bom, você? Olá, meu nome é Ana Lúcia, faço o curso Unijur e viso o concurso público. Oi, meu nome é Bruna, eu me formei pela Católica e pretendo advogar. Você? Meu nome é Gustavo, faço curso Unijur, pretendo carreiras federais da AGU. Eu sou a Mayra, faço Unijur e pretendo prestar Tribunal de Contas da União. Que bom, todo mundo querendo concurso público. Nós também estamos aqui com os nossos alunos do Pretório de Minas Gerais. E vocês já estão formados, já estudaram Direito do Trabalho, também querem concurso público? Fale de vocês. Nós somos alunos do Pretório e queremos ingressar na carreira jurídica, através de concurso público. Que bom. Bom, nós vamos agora a uma pequena explicação de como é o programa e depois iniciaremos no tema. O programa é composto de 3 blocos. O primeiro bloco é feita uma explanação do tema de forma rápida e resumida. No segundo bloco é aberta a oportunidade para que os nossos alunos presenciais e aqueles que nos assistem via internet possam fazer perguntas e tirar as suas dúvidas. E no terceiro e último bloco é aberta a oportunidade para responder a um quiz jurídico. É um formulário de 10 perguntas, cada uma das perguntas com 4 alternativas de resposta. E o vencedor vai receber um kit apostila, que são 2 livros jurídicos. Lembro que só os presenciais receberão este prêmio. Os nossos alunos telepresenciais também concorrerão, mas apenas com seus parabéns. Bom, vamos ao tema. Trabalhador rural. É sabido por todos que o trabalho rural, ele nasceu do trabalho escravo. O trabalho escravo era dividido em, na verdade, 3 tipos, mas para nós do direito do trabalho, 2 tipos é que são mais importantes. O primeiro tipo era aquele escravo que trabalhava na lavoura. E o segundo tipo era o escravo que trabalhava na casa. O escravo que trabalhava na lavoura se transformou mais tarde num empregado rural. E o escravo que trabalhava na casa acabou se transformando num empregado doméstico. Por isso, tanto o doméstico quanto o rural, inicialmente foram excluídos da CLT. Basta analisar o artigo 7º, a linha A da CLT. A CLT expressamente exclui totalmente o doméstico de sua aplicação e parcialmente o trabalhador rural. Com o passar dos anos, a legislação foi concedendo ao trabalhador rural alguns benefícios. Hoje, o trabalhador rural, empregado ou não, é regido pela Lei 5889 de 73. E a Constituição de 88, no seu artigo 7º, caput, igualou o trabalhador rural ao trabalhador urbano, estendendo ao trabalhador rural todos os direitos contidos na Constituição que ainda não tinham sido concedidos ao trabalhador rural. Bom, vamos ao conceito de empregado rural. Lembro, antes do conceito, que a Lei 5889 se aplica tanto ao empregado quanto ao não empregado. Empregado, nós vamos analisar os requisitos. E quem não é empregado é o boia-fria, é o arrematante, é o meeiro, é o parceiro. Então, nós temos alguns trabalhadores que podem não ser empregados e também têm as proteções da lei. Vamos ao conceito de empregado rural. Empregado rural é aquele que trabalha de forma pessoal, subordinada, cuja natureza do serviço seja de necessidade não eventual, em prédio rústico ou propriedade rural, para empregador rural.
é bom lembrar que a CLT tem um estilo, como se fosse a sua personalidade. E a personalidade da CLT é mais ou menos assim: me diga para quem você trabalha que eu lhe dou o seu enquadramento legal. Como se fosse aquele ditado: me diga com quem andas que eu lhe direi quem és. O direito do trabalho é assim. Então, se você recebe no seu escritório de advocacia um trabalhador e ele diz para você: olha, eu costumo fazer faxina e estou trabalhando há 2 anos para fulano. E ele pergunta: quais são os meus direitos? O advogado tem que perguntar para o seu cliente: você trabalha para quem? Porque se você faz faxina na casa de família, você é um doméstico. Se você faz faxina no restaurante, você é regido pela CLT, também chamado de empregado urbano. Se você faz faxina dentro de um paiol para uma fazenda rural que vivencia o trabalho rural, você é um empregado rural. Então, o mais importante do conceito de rural é saber que, em relação à pessoalidade, à subordinação, à natureza não eventual, à onerosidade, esses requisitos são idênticos ao do empregado da CLT. O que diferencia o empregado regido pela CLT do empregado rural é o seu empregador. E o seu empregador é que tem que ser rural. Bom, vou um pouquinho mais adiante. Diz a lei que o empregado rural deve trabalhar em propriedade rural ou prédio rústico. Isso também é um resquício da escravidão, isso é, da época da escravidão. Assim como a lei do doméstico expressamente menciona que o doméstico é o trabalhador que executa os seus serviços no âmbito residencial, a lei do rural, percebam, próximas às datas, né? A lei do doméstico é de 72, a lei do rural é de 73. A lei do rural também vai dizer que a diferença de um para o outro é que enquanto o doméstico trabalha no âmbito residencial, o rural trabalha em propriedade rural ou prédio rústico. Apesar da lei expressamente mencionar, há quem entenda que quando o empregador é rural, mesmo que o empregado não execute o seu serviço dentro da fazenda, o seu enquadramento seria rural. Exemplo, vamos dizer que a fazenda Boa Sorte, que vende gado, que retira o leite, que ela tenha um empregado que trabalha aqui, nesse prédio, no 3º andar, no escritório. E o que faz o empregado da fazenda no meio da cidade, num prédio, no 3º andar de um determinado edifício? Ora, o contato comercial. Alguém precisa fazer o contato comercial, entrar em contato com quem vai comprar o leite, quem vai querer comprar a carne, o corte, a comercialização. Então, muitas vezes, vocês precisam de um trabalho burocrático, contador. E essas pessoas nem sempre se estabelecem na área rural ou no prédio rústico. Daí porque há quem entenda que rural é quem trabalha para empregador rural, mesmo que excepcionalmente não execute suas atividades em propriedade rural ou prédio rústico. E você me pergunta, qual é a diferença da expressão propriedade rural para a expressão prédio rústico? A doutrina tem se debruçado sobre esse tema e discutido esse tema para tentar compreender a diferença entre as duas expressões. E a corrente majoritária tem defendido que propriedade rural é que fica na área geográfica rural e prédio rústico é que fica na parte urbana da cidade. Então, é possível você ter um sítio, é possível você ter um terreninho na sua casa e a sua casa ou o seu sítio pode ficar dentro da área urbana, geograficamente urbana. Mas lá no seu terreninho você tem uma horta, produtos hortigranjeiros, e você os vende. Aquele empregado que te auxilia com a horta
que você tem no seu pequeno sítio que fica na área urbana, ele é seu empregado rural. Percebam, você está na cidade, você não está na área rural. Então, muito diferente do que a gente imagina, empregado rural não é o que trabalha na área geográfica rural, é o que trabalha para empregador rural. Mesmo que o terreninho, mesmo que o local que ele trabalhe, fique numa